Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli. Hoje é dia 24 de setembro de 2023 e o assunto que eu vou tratar leva o título Uma Cosmovisão do Imbróglio Ambiental. Aos domingos eu me sinto menos comprometido com uma análise cumulativa da crise econômica internacional e me volto para buscar uma cosmovisão, uma visão de mundo do que está aí à minha frente e do meu leitor. Eu ouvi essa palavra cosmovisão pela primeira vez em meados dos anos 60 do século passado. Eu iniciava minha experiência como professor de economia na Universidade Federal de Santa Maria e começava também a minha experiência discente como aluno do primeiro ano da Faculdade de Direito da mesma universidade. Na primeira aula de introdução à ciência do direito, o professor que ia apresentar o conteúdo da disciplina colocou a palavra cosmovisão no quadro negro e escreveu um resumo do conteúdo que seria apresentado a seguir. Como eu percebo a economia mundial nesse domingo? Eu penso que o problema principal, o ponto mais crucial, é o aumento médio da temperatura global em decorrência do comportamento do efeito estufa. À medida que não há ações correspondentes às palavras, aos discursos proferidos pelas lideranças mundiais, não há como descarbonizar na velocidade necessária. Nesses 55 anos de análise conjuntural, eu vivenciei um terremoto e acompanhei outros tantos. O fato ambiental superveniente, para mim, era isso: um terremoto. Eles continuam como antes, mas atualmente há outros tantos que não eram eventuais. Agora há queimadas, os desmatamentos não tinham empurrado a fronteira econômica tão rapidamente para áreas virgens. O que dizer do degelo, dos níveis dos oceanos, da desertificação e das inundações que estão todos os dias aqui e acolá pelo mundo todo? E o que dizer da emissão de gases poluentes que ameaçam a qualidade de vida da população? O desafio é encaminhar uma transição verde que evite a carbonização nos padrões atuais, sem deixar de considerar que é preciso produzir para alimentar a população mundial. Será factível chegar à emissão líquida zero em meados desse século? Se estamos indo para 2050 com o tamanho do desafio, o que é necessário fazer? Parece-me evidente que é preciso apressar o passo em administrar impostos e subsídios pertinentes e direcionar consumo e investimento em energia com foco em otimização de resultados. Isso posto, a pergunta a responder a seguir é como atingir tais objetivos. Não parece que seja possível buscar metas no impasse climático se, em primeiro lugar, há países em guerra, em impasse terrestre. Como eu posso pensar em me preparar para 2050 se eu preciso vencer uma guerra até 2025? Em segundo lugar, é preciso canalizar recursos para investimentos na transição verde, mas a Rússia e as potências ocidentais estão apostando numa imposição cinza. Afinal, a Ucrânia precisa de equipamentos para defesa aérea como prioridade 1, para ontem. Em terceiro lugar, como será possível pensar em diminuir a criação de resíduos e poupar consumo de luz e água se não se solucionam nem os problemas com os imigrantes que vão para Lampedusa e as crianças ucranianas levadas para a Rússia? Em quarto lugar, será preciso passar do discurso à ação em plenários ambientais internacionais em um mundo em que as assembleias da ONU se repetem anualmente com lideranças discursando frente a espelhos sem alcançar qualquer resultado efetivo. Eu temo pelo futuro das próximas gerações,
se depender do que é preciso fazer no presente pelas atuais gerações. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fraquelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfraquelli.com.